O Ceará, que na estreia de Wagner Mancini, fez uma boa partida, venceu o seu jogo contra um concorrente direto, se a gente for imaginar o futuro, né? Vence o Criciúma e tem tudo, né? Aquela coisa, tem tudo no papel, né? Tudo na teoria para vencer o seu segundo jogo seguido diante do Londrina na próxima quarta-feira, um jogo dentro de casa. Então a sequência do Ceará, depois de enfrentar o Londrina dentro de casa, joga 2 partidas fora de casa contra o Novo Horizontino e Chapecoense, e aí pode ter um outro duelo direto, né? Claro, contra o Novo Horizontino também é um jogo direto, e depois um outro duelo direto em casa contra a equipe do Atlético Goianiense. Uma vitória sobre o Londrina, Cássio, é de fato para a gente começar a dizer que o Ceará ainda vai entrar nessa disputa? Ou já entrou nessa disputa? Não. A obrigação do Ceará nessa partida é imensa, assim. Ele não tinha tanta obrigação quanto o Criciúma, era um jogo batalhado. Nesse jogo contra o Londrina tem. Assim, qualquer conta do Ceará já era assim contra o Tombense, e sobretudo depois de abrir 2-0, mas qualquer conta do Ceará em relação ao acesso, e tem ou não tem chance, passa pela vitória no Londrina. Então, assim, não é se vencer o Londrina, volta a ter chance. O Ceará enxerga que ainda tem chance, a tabela dá esses sinais, e, creio eu, nenhuma conta considera o cenário do Ceará não vence o Londrina. Esse cenário simplesmente não existe. Então, como o saudoso João de Andrade Neto diria, respeitando o Londrina, claro, mas assim, dentro dessa competição, porque o Londrina já foi campeão da Série B, quarto lugar da Série A, mas dentro dessa competição, o Ceará jogando em casa, outras equipes que enfrentam o Londrina em casa, é uma conta de luz. Assim, o Ceará tem que fazer isso, e depois ver a matemática se ajuda. Não precisa se vencer esse jogo, volta para a briga, não, porque esse jogo, para a campanha de quem busca, vai ser uma obrigação. Eu vejo dessa forma. Sim. O Ceará, eu trato como obrigação, o Ceará está muito mais preocupado em secar nessa rodada, ver se as coisas voltam a ajudar, tentar cumprir a obrigação dele. E aí sim, por exemplo, aí no outro jogo contra o Novo Horizontino, o outro jogo que você vai falar, pô, se ganhar, vai ficar assim, se empatar, vai ficar assado. Porque o outro jogo já tem um nível de dificuldade maior, um desafio bem mais robusto. Aí no outro você considera cenários a partir do resultado que você possa obter de São Paulo. Nesse contra o Londrina, não. Eu confesso que eu não sou tão fã de Mancini, mas eu acho que logo de cara o Ceará pegou um ótimo treinador para o contexto da Série B que ele vai jogar essa reta final. Talvez não seja tempo suficiente para, quem sabe, ainda subir, mas eu vejo hoje, assim, não é por conta, né, que eu acabo cobrindo mais o Ceará, mas eu acho que o Ceará tem um dos melhores treinadores na Série B. Porque se a gente pega Anderson, se a gente pega Condé, se a gente pega Eduardo Batista e tudo mais, não são treinadores que estavam... Vamos lá, ele estava mal agora no América Mineiro, certo? O Wagner Mancini, mas ano passado ele quase colocou o América de novo na Libertadores, né? Um gol anulado ali no último lance. Eu vejo ele no momento para uma Série B e da maneira como ele foi retratando a situação do Ceará ao chegar, eu falei, olha, pode ter um efeito positivo. Não, volto a falar, não sei se vai ser tempo suficiente para conseguir subir, mas o discurso é muito mais realista, aquilo que eu estava falando de Anderson, né, falando para vocês, da coisa de tentar, de, sabe, blindar o elenco, não. Ele está falando, olha, vai ser uma reta final muito difícil para a gente conseguir esse acesso, mas a gente acredita. Ele mudou a maneira de jogar do Ceará já nesse primeiro jogo. Jogou sem volantes praticamente. Jogou ali com com Léo Santos, né, que é um zagueiro, como o primeiro volante. Colocou de novo o Guilherme Castilho, que jogou muito bem. Então fez uma nova formação. Eric jogando pela esquerda, Barlita pela direita, Nicolas como titular, tudo bem que Nicolas não jogou bem. Jean Carlos jogando como meia, que nem Guto e nem Barroca utilizava dessa maneira. E Jean Carlos jogou muito bem a partida contra o Criciúma. Então, me parece agora ser um treinador mais apropriado para o momento que o Ceará necessitava antes. Ainda necessita, mas ele vai ter que manter uma regularidade. E se isso acontecer, né, a sequência, o PV vai estar lotado na quarta-feira. Isso aí já é fato. O torcedor já se animou muito com esse primeiro jogo. Mas eu acho que é um treinador que, se tivesse chegado um pouco antes, talvez essa possibilidade de acesso ficaria mais clara.
Mas eu acho que o Ceará vai crescer nessa reta final. Não sei se suficiente para subir. Vai falar, Cauê? É muito por aí, Milka, porque primeiro que a Pegaria janela hoje para o esporte, Mancini? ajudaria porque era o perfil mais ou menos do que o Sport tem hoje. Não estou dizendo que ainda é igual a ele, mas de um time que tem um DNA ofensivo. E Mancini, nos últimos trabalhos dele, sobretudo no América, por mais que fosse um time dentro da Série A, que fosse mais para a turma que vai brigar para não cair, mas não era um time que ficava sempre atrás. Não era um time que agredia. Era um time que subia nas Copas, que foi competitivo nas Copas. Então, Mancini, eu acho que é um treinador que vai conseguir, que tem, não vou bater que vai conseguir, mas vamos dizer que tem uma tendência maior a puxar esse time do Ceará para cima. E aí ele chega no momento com a janela que ajuda com 2 jogos dentro de casa, que dá para o Ceará, talvez eu acho que o Ceará não tem, não me lembro do Ceará ter feito 2 vitórias consecutivas na competição. Teve Não 3 vitórias seguidas, que é curiosamente nessa sequência, né? Ele teve ali, ó, Tombense, né? Criciúma e Londrina, né? Que foi a sequência que ele acabou tendo. Então a chance dele somar 2 vitórias consecutivas, que era muito do que era necessário, que a gente cobrava lá com o Barroco. O Barroco às vezes ganhava um jogo que você nem imaginava fora de casa. Opa, na volta, cadê? Não fazia o papel de como se fosse começar uma tendência de reforçar, de consolidar aquela reação. E hoje o Ceará tem essa chance com o Londrina, é um adversário completamente plausível. E até o pessoal no chat estava vendo João Vitor lá comentando, falando para mim, não, mas o X com o Atlético Goianiense está lá na frente. O X com o Atlético Goianiense pode acontecer realmente pela diferença de pontos, mas mais do que estar pensando no X, o Ceará tem que consolidar uma reação. O que o Atlético Goianiense fez. Hoje a gente olha o Atlético Goianiense de outra maneira, porque o Atlético Goianiense nos fez enxergar um time competitivo, um time consolidado. E isso não aconteceu somente em somar vitórias, em 2, 3 vitórias. É um time que você vê sofrer pouco e fazendo gols. E a gente precisa ver mais disso do Ceará nos próximos jogos. Então, a vitória com Londrina é importante demais para somar esses pontos, mas acima da vitória também mostrar um futebol mais consolidado. Não precisa meter 4, 5 no Londrina, mas você vê um time que mesmo dentro de casa não tome tantos sustos, que consiga criar mais oportunidades de gol, que seja mais incisivo em resolver as partidas, para você ver que realmente haja uma tendência de confirmação de um time consolidado, de um time que não vai, mais uma vez, você, opa, vai e não vai. E aí, para sair para esses 2 jogos fora, o Ceará vai ter, já com uma cara de time, de Wagner Mancini, contra o Novo Horizontino, e aí é o momento de você começar a não só fazer o seu e torcer contra os outros. Aí é o momento de você começar a tirar desvantagem. E que o Ceará vai precisar disso. Porque não adianta, com a quantidade de times no miolo que se tem hoje, o Ceará ganhar uma e perder outra. O Ceará tem que ganhar uma, ganhar 2, ganhar 3 e começar a ganhar dessa turma para tirar esse efeito sanfona. Então, e é nesse momento que você olha, Cauê, que a diferença, tipo, o Ceará está ali a 6 pontos do G4, faltando 12 rodadas. Ou seja, ele tem. Para o Ceará, na verdade, faltam 10 rodadas, que ele precisa de pelo menos 2 para encostar. E a gente fez a sequência de todo mundo até aqui, e mesmo com todas as crises, deu para notar a quantidade de times que você vai olhar nos próximos 5 jogos, que o cara tem boas chances de ganhar 3 jogos. E, por exemplo, se isso acontecer, significa que daqui a 5 rodadas, ou seja, o campeonato na 31ª, o Ceará não estaria no G4. Assim, uma possível entrada do Ceará, se vier acontecer, é coisa para ser ali na porta, o campeonato acabando. Não é assim, você está vendo esses pontos, se ganhar, perder, tipo, daqui semana que vem já está no G4. Beleza, num cenário perfeito, na matemática, onde todos os resultados acontecem a favor, beleza, isso vale para todo mundo tem o direito de pensar assim. Mas aí você olha, porra,
O Ceará vai pegar o Londrina nessa, mas o outro vai pegar o Tombense, o outro vai pegar ali fora de... vai receber o Ituano, o outro vai pegar o Avaí. Todo mundo vai ter suas portas aí nessas rodadas. O Ceará vai ter uma porta gigantesca nessa rodada. Na outra, nem tanto. Aí, de repente, na outra que é o fácil da história. Por exemplo, o Sport está quase saindo do G4. Aí nessa talvez ele saia. Mas na outra, pode não ganhar o jogo. Mas porta é porta. A porta vai estar ali. Mas é o ABC. Ou seja, aí, o time que está em crise, mas aí de repente vê o ABC na frente, que está muito mal no campeonato. Então, é algo que o Ceará, a torcida do Ceará, sobretudo, o clube que está acreditando certamente, mas a torcida que é algo com muita paciência. Desperdiçou o campeonato inteiro, uma possível entrada é uma recuperação, mesmo sendo ela forte, mas os outros têm o seu ritmo de pontuação e a distância é muito grande para se tirar a curto prazo. Então vai ser muita resiliência para o torcedor do Ceará para ir ali acompanhando e ver até o momento que vai poder entrar. Eu não consigo achar que isso vai acontecer rapidamente. E são 6 times, né, Cássio? E são 6 times nesse miolo. Você tem que ultrapassar 6. Então, perder e com muita gente tendo a oportunidade de jogos ganháveis também. Isso. Sempre então, vai ter alguém que ganha. Exato. Por mais que o Ceará ganhe e olhe, tirei, pronto, o Atlético Goianiense perdeu. Tirei 3 pontos do Atlético Goianiense. Mas vai lá o CRB, uma suposição, ganho do Vitória. Já não tirei 3 desse. Então vai ser assim. Porque o Ceará não irá entrar na vaga do Vitória. Exato. E vai ser muito difícil uma rodada só. O Ceará vencer e esses 6 na frente tropeçarem, para ele tirar 3 de uma vez só. Vai ser muito difícil. Então é aquele trabalho muito formiguinha de acreditar que a longo prazo vai chegar. Não pode esmorecer, achar que ganhei 2 e não sair do lugar, porque pode acontecer. Mas por que é importante dizer isso? Porque em caso de tropeço, aí abre de novo, você manter a esperança vai ser um trabalho grande, pô. Porque o Ceará vai ganhar 12 jogos? Não, ele vai ganhar aqui, empatar, vai, assim, tende a ter uma pontuação boa dentro desse recorte, mas assim, vai ter os tropeços, e quando eles acontecerem, de repente o cara que estava ali abriu 2 pontos, porque ganhou, o cara empatou outro, e você vai ter que dizer, não, pô, mas na próxima rodada esse time pega o confronto, esse time vai lá para o Barradão pegar o Vitória, a gente agora pega o jogo mais fácil, ou seja, você vai ter que ser sempre calculando, sempre entendendo que a paciência vai ter que ser grande. Não, e aí eu vou pegar o caso do Atlético Goianiense, que vem de 3 vitórias seguidas, aí fui pegar o Vitória, jogou boa parte do jogo com um jogador a mais e empatou, assim, na cabeça do torcedor do Atlético Goianiense, cara, perdeu uma grande chance de emendar uma 4ª vitória seguida. Só que aí, depois desse tropeço, né, mesmo pegando o líder da competição, ele vence o jogo seguinte. Há 5 rodadas atrás, antes dessa sequência positiva do Atlético Goianiense, ele estava a 10 pontos do 4º colocado com 8 equipes. Hoje, ele está exatamente na 8ª colocação, ainda tem muita gente, mas agora ele está a 3 pontos, tendo no próximo duelo um confronto direto, né? Então ele vai ter o duelo contra o Juventude, que vai chegar a 44. Ele não vai ganhar tanta posição assim, porque o Atlético Goianiense tem muito empate, mas nesse momento, para a equipe do Atlético Goianiense, ele tem um fator. Assim, é difícil, é muito difícil. O Atlético Goianiense está numa franca recuperação e não consegue passar tantas equipes, mas ele está numa pontuação menor. Tendo ainda 12 rodadas pela frente, está muito motivado para esse momento, e o Ceará precisa confirmar essa vitória contra o Londrina na 4ª